Gente, boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Hoje é o terceiro dia do nosso Fórum de Pesquisa e Autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais. Foram 2 dias intensos de muitas apresentações sobre pesquisas desenvolvidas por alguns grupos de pesquisa no âmbito do PPGAV. E nós tivemos a conferência de abertura com a professora Renata Bittencourt, e hoje nós estamos recebendo o artista Antônio Obá, né, para fazer a conferência de encerramento. Então, queria já começar te agradecendo muito, Obá, por ter aceitado estar aqui conosco, né? Agradecendo toda a equipe também de alunos, alunas que estão com a gente, os professores da comissão organizadora, né, a UNBTV, que está filmando, transmitindo algumas mesas. Tudo vai ficar disponível no canal YouTube da do IDA, né, do IDA, não da UNBTV. Agradecer a todo mundo que veio de várias partes do país para estar aqui conosco, e do Chile também, nesses dias. Ao RU pelo coquetel. Né? Hoje a gente começa agora, né, a conferência do OBA, com mediação da professora Denise, vice-coordenadora do programa. Para quem não me conhece, sou Karina Dias, e estou também na coordenação, dividindo a empreitada com a amada professora Denise Camargo. Então, muito obrigada. Eu vou passar diretamente para a Denise, né? Denise, ela que vai fazer a mediação. E agradecer mais uma vez pelo sim dito pelo OBA para estar conosco aqui, encerrando esse evento tão importante para a gente. Obrigada, gente. Denise. Obrigada, Karina. Eu já vou me encaminhando aqui para o meu cantinho. Eu sei que vocês estão aqui para ouvir o Antônio. Eu vou ser o mais breve possível, mas eu gostaria de apresentá-lo da maneira como eu fui apresentada a ele. Eu fui apresentada a você, Antônio, por meio dessa obra, Fortuna, de 2015, que eu não me lembro onde eu vi. Se foi no Elefante, talvez, se foi na Caixa, talvez, eu não me lembro. Mas eu me lembro de estar absolutamente impactada a hora que eu entrei na frente desse trabalho, e eu fui lá naquele ossinho que era o meu pedacinho de frango lá na minha infância. Esse pedaço do frango era o meu, que é, para mim, esse ossinho, né, de ouro que está aí dentro desse prato, que está servido aí. E eu falei, eu preciso conhecer esse artista, porque esse trabalho dele me emocionou muito, me levou para um lugar muito caro para mim, e eu preciso conhecer esse artista. E, na sequência, eu acabei conhecendo o seu trabalho, te chamei para vir aqui pela primeira vez na Galeria Espaço Piloto, que eu coordenava, para uma conversa com os estudantes, que foi linda. Infelizmente, a gente não tem registro disso, porque eu acho que a gente não se preocupava muito com isso nesse momento. Então, para mim, também é uma honra enorme receber você novamente aqui dentro do programa de pós-graduação, depois de para mim, quase 10 anos. Né? É uma honra receber você e ver tudo que você construiu desse período todo. Venha para cá, por favor. Obrigada, o teu cantinho é lá. E boa conversa para nós. Você pode mudar, Eduardo? Antônio, eu queria que você se apresentasse um pouco enquanto eu pego o textinho que a gente vai trabalhar um pouco, tá bom? Boa tarde. Bom, primeiro, para mim é de uma alegria grande estar aqui também, de um agradecimento por esse
encontre também por esse reencontro, né? Tá vendo pessoas, está revendo pessoas que, pelos próprios caminhos da vida, a gente vai se distanciando fisicamente, né? Mas o pensamento continua muito ligado. E essa alegria de ter recebido da Denise esse convite, né? De estar aqui para tentar falar alguma coisa que possa ser relevante ou que possa, pelo menos, provocar algum incômodo, né? Algumas questões. E numa ocasião que é muito significativa, porque a Denise, ela escreveu o texto, né, da minha última exposição, que está em São Paulo, né? Convidei ela, e acho que, numa espécie de troca, ela me faz esse convite também para estar aqui trocando com vocês, né? Então, acho que, na verdade, o interessante é que a coisa toda se desenvolva numa conversa, né? Não teve muito tempo de preparo, né? Então, acho que a coisa vai ficar muito mais nesse caráter, né? De ser uma surpresa de encontro de palavras, né? Obrigada, Antônio. É isso. E é uma conversa, né? O nosso evento é Conversas Lépidas em Tempos Urgentes. Vira ele para lá, assim, Antônio. Para o outro lado. Vira para lá, assim. Isso. Conversas lépidas em tempos... Não adiantou. Em tempos... em tempos urgentes, então nós contamos com vocês para essa conversa. Então, mais do que uma palestra, uma conferência, é um momento também para perguntas, para trocas. A gente tem aí... A troca, na verdade, tinha que ser para cá, era outra... É importante que, para a gente, especialmente para o Antônio, que vocês façam as devidas intervenções. Há uma lista aqui de obras para a gente conversar, né? Eu vou começar falando um pouquinho desse texto que eu fiz para essa exposição, e é por ela que a gente começa. É uma trajetória de trás para frente, né? Espero que você goste da última imagem. Nascimento é a duração de um instante. É um texto curtinho. O nascer nunca é um instante inaugural, aquela centelha que dispara a respiração pela primeira vez, dissociar-se da matriz para vir à luz, às vezes, a escuridão dos dias. É travessia, reinvenção. Talvez por isso, Nascimento tenha sido o título escolhido por Antônio Bá para acolher estas obras. Elas trazem a marca da autorreferência com a ênfase nas experiências humanas que caracteriza o seu trabalho e procuram sintetizar a sua admiração pela vida, pelas coisas do mundo. Reconhece, porém, que atravessá-la, a vida, requer bravura. Inicia, assim, na companhia de Ogum, o senhor de toda a guerra, e Ansan, a senhora dos movimentos, representados na vereda margeada por espadas de São Jorge e espadas de Santa Bárbara. Uma vez cruzado esse portal, sucedem-se objetos elaborados com alguns materiais recorrentes em sua poiesis. Os búzios, que materializam as trocas em um sistema de divinação, a cabeça, que na tradição do candomblé é uma escolha dos seres humanos, os pregos, em sinal de defesa ou proteção, demarcam seus enfrentamentos por uma territorialidade política e espiritual. Eu hoje, relendo esse texto, eu diria sagrada, mais do que espiritual, talvez. Depois acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Na pele de guerreiro, em Encantado, o artista aciona as chaves de um mesmo quadro de forças simbólicas presentes em sua trajetória e faz um retorno a obras performativas estancadas desde 2017. No enredo, um homem adentra a natureza quase intocada. E depois ele vai contar sobre esse trabalho. Não vou descrever. É preciso lembrar que Antônio é ele mesmo um homem do bioma cerrado, no centro-oeste brasileiro. Antônio não desperdiça nada que vicejar em seu caminho. Flores, pássaros, árvores, mãos hábeis capazes de canalizar energias para fechar um corpo.
as mãos do artista decolonizam os 22 arcanos do tarô de Marsella. Então, é uma das obras que está aí que o Antônio vai comentar para a gente. O louco do baralho original é agora um Exu, elegantemente equilibrado sobre encruzilhadas. Obá converte arquétipos em mágica. Há também o amanhecer, o anoitecer, a presença e o ensinamento de sua avó. Tudo lhe vem aqui arrebatado pela paleta de cores, ora vigorosas em pretos e vermelhos, ora amenas nas cores da natureza. Aí eu quero que você fale um pouco sobre isso também. São cenas singelas, sombras, um modo de zelar pelos seus, pela simplicidade, pelos seus gestos. As pinturas suscitam varreduras no cotidiano em todas elas. A sinuosidade das linhas parece querer avultar a paisagem dos dias, das horas, dos tempos. Antônio parece ter um tempo todo especial para as coisas, para a vida, para o seu ateliê, para a arte. Nas séries sonambúlicas, que eu acho que não está aí, depois você fala um pouquinho, é um rito noturno e diário para abrandar o pensamento, descansar olhos e corpo exauridos da labuta. Ele desenha livremente, sugestionado pelos acontecimentos do dia. Nascimento é também um gesto de esperança. Sobreviver a guerras para renascer encantado, firmar o passo para aprofundar raízes, estar atento à cosmogonia, às memórias, à vida, com a generosidade dos grandes e a curiosidade de menino. E assim, cônscio do seu labor, este nascimento de Antônio Obá é duração que articula a fragilidade dos começos, tudo que brota, com a força das continuidades, tudo que vinga. Nascer, para ele, é pulsão de vida em si, tudo que medra. Então, a gente pode começar falando do teu nascimento, deste, pelo menos, que eu pude acompanhar. Ok, vou tentar. Depois de tanto Pronto? Não, tá tudo Pronto? bem, pode. Tá tranquilo? Então vamos lá. Então vou tentar dizer algumas coisas aqui. Acho que é interessante ter como ponto de partida uma sequência de imagens dessa última exposição, porque é isso, né? É o que está na crista, né? É o que está mais evidente aí no bojo de uma pesquisa que já é de antes, né? Então, eu digo que é um recorte de um pensamento, né? Acho que as exposições, para mim, têm sido muito isso, né? Tem ficado muito claro para mim que é um recorte de um pensamento que já vem de antes, né? Coisas que vou trazendo e que vou azeitando nesses suportes variados, né? E aí, desde o início do ano, quando tinha a proposta de fazer uma individual, acho que a palavra primeira que me veio foi nascimento, né, de fato. E acho que todo o compêndio, né, dos trabalhos foi se desenvolvendo a partir de pensar o que seria esse nascimento, né, esse ponto ápice, né, esse marco que determina esse existir, esse estar no mundo, né, estar sobre a Terra. E algo que começou a ficar muito evidente foi um certo imaginário que tinha uma relação muito grande com elementos que eu já tinha conhecimento de antemão, de outros anos, e que estava muito galgado na ideia de sorte, né? Não é à toa que, para a exposição, eu penso em fazer uma recriação dos arcanos do tarô. Usei o tarô de Marsella ali, que é um dos mais antigos, né, que se tem notícia. Tem essa ideia meio mágica, né, de ser uma autoria perdida, né? Você não sabe exatamente qual foi o artista ou os artistas que fizeram aquilo, e carregam em si uma certa crueza, uma certa pureza simbólica ali que me chamava muito a atenção, que me chamou a atenção quando eu entrei em contato no ensino médio, e aí, nessa ocasião, acabei voltando em algumas leituras relacionadas
a esses arcanos dentro da psicologia junguiana, né? E também uma certa vivência, né? Acho que tem esse atravessamento que tem a ver com um estado de viver aquilo, né? Viver aquilo que você está fazendo, né? Então, fora essas leituras, um estudo mais aprofundado acerca da tiragem do tarô. Passei a tirar o tarô para mim e envolver muito isso, né? Esse processo de vivenciar, né? Tirava para mim a carta, fazia as associações, as conjecturas ali que eram pertinentes, para depois sim começar a pensar a composição, a organização imagética daquele conteúdo todo, né? E por que estou falando isso? Porque acho que começou a ficar muito presente para mim que esse nascer que possibilita esse caminho nos coloca nessa situação de vulnerabilidade acerca do caminho, né? Acerca das possibilidades que o caminho vai oferecer, né? Sejam elas boas ou más, né? Da maneira que a gente qualifica, né? O que não é bom é ruim, né? E o mais que a gente tenta fazer para, sei lá, caber nessa existência é contar com a sorte, né? É contar com, de repente, esses amparos, essas muletas que nos ajudam a caminhar, né? E a gente pode recorrer à própria ideia do tarô, né? A própria ideia da religião, a própria ideia de filosofias que, de certa maneira, orientem ou criem um certo alento para esse caminho que não tem tanto sentido, né? Viver é muito perigoso, né? Já diz Guimarães, né? E que, no entanto, a gente vive, né? A gente está aqui por um grande golpe de sorte que está desde a nossa concepção, né? Milhões de espermatozoides e, de repente, cada um de nós ali e que está aqui agora, né? Então, não deixa de ser fascinante isso, né? Num determinado aspecto. E eu acho que a exposição, na verdade, eu considero que cada trabalho ele foi uma maneira de celebrar certos aspectos desse caminho, né? Então, uma relação muito grande com a morte, né? Essa morte que é física, mas essa morte que é simbólica também, essa morte que é psicológica, e essa ideia de renovação. E, para mim, essa renovação ela se dá através do símbolo, né? Se dá através de uma vivência desses símbolos que compõem esse imaginário e essa minha tentativa de acessá-los e tentar dizer algo, né? E aí é interessante porque são símbolos, são imagens que, em geral, elas vão se repetindo, né? Isso compõe um certo ethos ali, né? Compõe um certo ambiente onde você atua, não no sentido de inventar, né? Você não está inventando a roda, né? Você está, na verdade, realocando essa simbologia toda, né? Realocando as imagens no sentido de que elas, eventualmente, podem te dar um norte ou não, né? Eu acho que é por isso que se busca tanto, né? Ela nunca dá um conteúdo fechado em si, e também você nunca está num lugar fixo, né? Você está sempre caminhando, você está sempre aprofundando certos elementos que te chamam a atenção, né? Eu acho que pode, a partir daí, de repente, suscitar algumas outras coisas, né? Enfim. Eu queria voltar um pouquinho. Queria voltar um pouquinho voltar a isso aí. Esse trabalho você fez lá diretamente, né? Eu queria que você falasse um pouco dele no contexto dos elementos que estão aí em diálogo com as outras obras. Isso é possível ou eu estou fazendo uma pergunta muito difícil que a gente não combinou? Não, a gente não combinou isso. A gente não combinou nada, na verdade, né? Mas sorte aqui, na verdade. Eu mais ainda, pelo amor de Deus. Então, esse é um mural que eu acabei fazendo na galeria. É um mural que tem, sei lá, acho que 13 metros por 7, enfim.
E tinha essa outra ideia, né, de ocupar esse espaço da galeria com algo que eu fizesse lá, né? E, ao mesmo tempo, eu estava aqui em Brasília, enlouquecido, correndo para dar conta de trabalhos porque foi uma exposição que ela foi adiantada, né? Então, eu estava contando com o tempo que me foi capturado. Assim, bom, agora eu vou ter que correr um pouco mais, né? E nisso entrei nesse processo, né, de dar desfecho para trabalhos que já haviam sido encaminhados e, ao mesmo tempo, pensando, bom, quando eu chegar em São Paulo, ainda vou ter que me virar, sabe, para fazer um mural ali, né, na semana que antecede a abertura. Mas, e nisso eu fiquei pensando, nossa, seria inteligente, em certa medida, pelo menos fazer um esboço, né, alguma coisa breve ali que me orientasse. Mas aí eu comecei a fazer e eu tenho uma relação curiosa com o esboço, porque eu acho que embota um pouco o processo, né? Acho que dá uma travada na situação. E aí eu desvinculei da ideia, né? Desencanei disso. Bom, quando eu chegar lá, coisas vão acontecer, né? De alguma forma. E foi isso, né? Vi o espaço, comecei a puxar esses 3 primeiros elementos centrais ali, né? Deitados. E aí o resto foi foi tecer uma história, né? Tentar tecer uma história que fizesse uma relação com a série do tarô. Essa pintura está na sala onde, do lado oposto, tem os arcanos do tarô, né? Então, de certa maneira, é uma situação reflexo, né? Ela funciona como uma obra que contempla essa jornada que o tarô propõe, né? Que é uma jornada de vida e os demais solavancos e intempéries que a vida oferece. Então, para mim, tinha uma ideia de renovação, né? Que começa a partir de uma ideia de morte para alcançar novamente uma vida, né? E aí, óbvio, vão ter elementos que remetem a isso. A gente tem a ideia de ovo, a própria ideia da árvore, né? Que são elementos que já dizem muita coisa, né? Do ponto de vista simbólico, né? Do ponto de vista de interpretação, de narração. E outra coisa tem a ver com a própria memória íntima, né? Para mim é sempre muito importante criar esse atravessamento onde parte desse microespaço que é muito íntimo, que vem dessas memórias, que sempre ocupam um lugar movediço, né? A memória está constantemente se transformando, né? A gente acessa ela de diversas maneiras e, a partir desse espaço muito íntimo, tentar criar uma interlocução objetiva, né? Onde, de certa maneira, essa experiência íntima dialoga com a experiência de outrem, né? Dialogue com o ponto de vista de outras pessoas. E que alcança essa certa universalidade que a imagem propõe, né? Mas aí ela tem isso, acho que é uma amálgama que tem esses atravessamentos, né? Tem uma figura meio matriarcal ali que lembra a minha avó, mas que também lembra uma górgona, né? Uma quimera. Tem o desfecho que tem essa criança nascente, que ao mesmo tempo ela está suspensa sobre um berço. Esse berço também lembra um caixão, né? Então, essas figuras femininas que já remetem a diálogos que eu tenho com a minha mãe de como foi meu nascimento, né? Que foi um nascimento meio dramático, assim. Ela foi vitimada por um erro médico, né? E foi uma cesárea, né? E ela começou a ser cortada, né, a incisão, e ela começou a gritar, né, de uma maneira desesperada, e o médico, o cirurgião, né, da mesa não estava dando fé daquele cara. Não, você foi anestesiada, né, não tem sentido você estar gritando, né. E
continuava a incisão, ela gritando ainda até chegar ao ponto de insuportável, que ele pega e fala: quer ver? Levanta a sua perna direita, né? E ela pega e levanta a perna direita. Ou seja, a anestesia não tinha pegado, né? Quando ela levantou a perna, apagaram ela. Ela só foi acordar quando já tinham costurado, ela já tinham me tirado, né? Então tem uma, e isso são dados que de certa maneira me sensibilizam muito, né? Eu estou sempre pensando nisso, né? São memórias que estão sempre muito presentes, até porque eu vivi isso, né? Isso está presente no corpo. Até uma certa altura da minha adolescência, eu sempre tremi. Eu sempre tremi. E isso era uma condição meio comum para mim, porque, né? Sempre tremi, né? Ia desenhar, parava de tremer, né? É engraçado isso, mas no corriqueiro ali havia um tremor que era constante nas mãos e a gente não sabia explicar por quê. Até que a minha mãe contou essa história a primeira vez, depois a gente começou a associar isso, que de repente pode ter sido causado por isso, né? Porque ela dizia que quando eu era bebê, me colocava no berço e num momento qualquer, eu começava a estremecer completamente, o corpo todo estremecia, né? Então, é isso, né? Acho que são dados que, de certa maneira, verídicos ou não, começam a compor uma espécie de mítica pessoal, né? E essa mítica pessoal você vai tentando disseminar numa ideia universal, né? Que, nesse caso aqui, está resumido nessa ideia de morte e renascimento, né? Eu queria também aproveitar esse gancho para... É uma pergunta que eu sempre vou te fazer em todos os lugares, né? Que é... Você já ouviu isso de mim? Que é... Em que medida esse teu registro em cadernos, essas anotações, eles vão diretamente eu não diria, mas assim, imediatamente impactar a produção, ou são guardados que você vai utilizando conforme você precisa, você volta lá naqueles cadernos, naquelas anotações. Eu queria que você falasse um pouco do teu registro, do teu caderno, porque, por exemplo, essa história que você acabou de contar podia ser apenas uma anedota pessoal, né? Mas ela é bastante impactante para diferentes fases do teu trabalho, inclusive, né? Então, se você puder falar um pouco desses registros, dos seus cadernos, eu vou gostar, eu acho que nossa plateia também. Bom, os registros nos cadernos, eles, para mim, eles sempre aconteceram de uma maneira... Eles sempre ocuparam um lugar autônomo, assim, né? Eventualmente, tem alguns desenhos, alguns escritos ali que vão ocasionar em obra, mas, a priori, o que eu costumo fazer em diários visuais é muito mais um exercício de linguagem, né? Um exercício de dar forma àquilo que momentaneamente está informe, né? Que paira no bojo de várias ideias ali. Então, acho que funciona muito mais como um dispositivo, como uma alternativa de tentar ver, seja na palavra, seja no desenho, né? Seja na mistura dessas duas coisas, mas é uma maneira de organizar, é tornar inteligível, na verdade, né? E o fazer manual, ele promove muito isso, né? Não é só cerebral, né? É o corpo todo, né? O corpo está atuando no cérebro, está pegando essas manifestações do corpo e dando sentido, né? Dando algum sentido, e que nos diários eles ocupam muito esse lugar. Eles têm uma certa autonomia porque eles não se propõem como meros dispositivos para um esboço do que vai ser uma pintura ou uma performance. Não, são
corpos autônomos ali, né? Eles têm essa autoridade de se firmar enquanto caderno de desenho, enquanto diário visual, né? Poucas vezes não é muito comum eu recorrer a eles, né, para ler o que eu escrevi, né? Às vezes passam meses, anos, e aí depois eu leio e olha só o que eu estava pensando ali naquele tempo, né? Enfim. Então queria também esse ambiente que é de surpresa, né? Porque às vezes você vê, nossa, como eu tive essa ideia, né? Como isso veio, né? O que estava acontecendo ali naquele momento. E é super prático também, né? É muito tranquilo, porque você só precisa de papel e caneta, né? Então, responde à altura dos seus desesperos momentâneos ali, de tentar traduzir alguma coisa, né? Eu gosto, é uma prática que começou a ser feita por mim ainda em ensino médio, né? Aí fui para a faculdade, estou vendo a cara da Luísa ali, que tem um momento muito especial nisso também. Enfim, é uma maneira de organizar. Hoje em dia eu faço bem menos, eu já fui muito mais ativo nesse sentido. Acho que porque algumas maneiras que eu venho percebido nessa catalogação de imagens, né, nessa organização mental, vem também por meio dessas outras plataformas, né, o Insta, né, então você está ali sendo bombardeado por imagens e essas imagens estão funcionando como, né, pavios ali que enfim, são indícios, né? Tem alguns indícios ali e eu vou coletando isso, né? Tem pastas e pastas disso, que aí depois de um bom período eu recorro a elas para reavaliar, né? Que vale a pena ou por que diabos eu selecionei aquela imagem que eu escolhi, né? Respondi isso. Não sei. Super respondeu. Eu acho que está super respondido. É um movimento diferente desse que você me contou, desse registro diário que você faz para desocupar a cabeça, descansar o corpo à noite, depois do fim do expediente de ateliê, ou é parte do mesmo pacote? Acho que tem uma Desculpa, parte do como eu sei mais disso, talvez, do que eu... Acho que seria bacana você contar um pouquinho, para não ficar uma coisa nebulosa, assim. Não, agora entendi onde você queria chegar. Não é porque nessa exposição ela tem também uma série de desenhos que eu fiz num processo diário, né? Eu queria fechar a ideia de um... E para fechar essa ideia de ser um processo diário, eu fiz 30 desenhos, né? Para corresponder àquela ideia a um mês, 30 dias ali. Então, empreendi isso, né? Diariamente, fazer um desenho no fim do expediente, né? Então, passava o dia todo ali produzindo, né? Pincel na mão, né? De 8 a 10 horas trabalhando. E aí, quando chegava à noite, eu não conseguia dormir, porque estava uma pilha de ansiedade, estava ligadaço ali, enfim, a cabeça explodindo. Eu não adiantava ler, porque não fixava nada, enfim, começava... E aí eu comecei a desenhar, né, na verdade. Então, vale aquele ditado, né, enquanto descansa, carrega pedra, né? Mas é um processo de desenhar que ele é muito mais intuitivo, né? Porque não tinha imagem nenhuma como referência, era um exercício de dar forma. E como meu trabalho está muito baseado nesse trabalho que é figurativo, a forma que eu sempre encontro são os corpos, né? Eu sabia que seriam corpos, mas como eles seriam representados era uma surpresa do processo, né? É como falar, né? Eu
ninguém aqui está planejando e como vai falar, que palavras vão sair, né? E, no entanto, a comunicação está se dando, né? Então, nesse processo do desenho, é muito isso. Eu corro o primeiro risco e vou deixando a situação acontecer, né? Os desenhos começaram a sair. Depois deles prontos, né? Depois de cada imagem pronta, que eu ia criar alguma associação que evidenciasse alguma narrativa ali, mas o cru do processo é esse, né? Se lançar num registro que você não sabe onde vai dar, como vai terminar. Tinha uma coisa que eu queria falar nesse sentido. Sim, e era um processo que, como estava naquele momento de cansaço mesmo, mas também de ansiedade, né, de tentar ir acalmando, eu ia acalmando no decorrer do processo até chegar quase num estado de pré-sono, né? Tinha algumas ocasiões que eu me peguei cochilando mesmo e acordei, a mão ainda estava mexendo ali, né? E aí foi por isso que eu chamei de sonambúlicas, né? Por isso e também porque as figuras são sempre figuras com os olhos meio cerrados, né? Estão ali sonambúlicas, né? Essas imagens meio sonâmbulas que vêm desse processo de jorro mental, né? De jorro de organização e de descanso mesmo, né? De um certo relaxamento, né? Vamos voltar um pouquinho, que a gente está vendo o início das imagens. Vamos ficar nessa imagem um pouco, nessa obra. A gente está vendo aí uma mistura de duas exposições. Essa, Nascimento, que está até fevereiro, na Mendes Wood, em São Paulo. E tem aí um conjunto de imagens da exposição, de obras da exposição Fincapé, que estava aqui, né? Histórias da Terra, que estava aqui no CCBB até o dia 23 de novembro. Muitos de vocês, eu sei que tiveram oportunidade de ver. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho. Ele é bastante emblemático e tem uma série de elementos aí do teu trabalho, que eu acho que ele pode ser tem uma certa representatividade aí. A gente conversou sobre isso, um autorretrato, mas, mais do que isso, um movimento de autorreferência que tem no seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco dessa atitude autorreferencial. É uma pintura que eu tenho costumado chamar esses trabalhos de paisagem como uma espécie de recriação de paraíso, né? É uma paisagem, em geral, é uma paisagem que vai remeter a essa planificação geográfica, né, de cerrado, né, de planalto, mas também ela acaba criando um ponto de estranhamento, né, ali, ao mesmo tempo que é muito límpida. Também é um espaço que não te abre o jogo, né? Não falo que espaço é exatamente esse, né? É um campo, mas assim, é um campo onde essas árvores se espelham mesmo. É um campo que é figurativo, mas tem uns elementos de abstração nessas colinas e essas figuras, né, essas figuras que acabam surgindo, né, para compor essa espécie de Éden, né, essa espécie de paraíso inventado. E essa, especificamente, ela nasce de uma conversa que eu tive com a Alice Lara, pintora daqui também, do Cerrado, minha vizinha, e a gente não tem a competência de se encontrar com frequência, né? Mas, assim, numa ocasião, a gente trocando conversa, né? A gente falando de umas coisas, ela falou dessa situação que se diz muito, sei lá, na roça, né? De quem cria cobra, né?
diz que quem domestica a cobra chega num determinado momento que aquela cobra deita do seu lado, né? Não por carinho, né? Não por cumplicidade, mas para ver se você cabe dentro dela, né? Para ela, ok, quando ele estiver dormindo, eu vou lá dar o bote naquela. E é muito engraçada essa imagem, né? Eu fiquei pensando com isso, cara, vou fazer uma pintura disso. Se você me pintar isso, olha, isso eu vou pintar. Não, vai, pode pintar aí. Então. E fiquei com isso na cabeça, né? Porque já vinha de encontro com vários elementos que me são muito caros, né? Que estão dentro da simbologia que é muito referente ao bestiário medieval, né? Que é muito referente à fábula, né, esses textos fabulários onde o animal ele está sempre denotando, né, uma certa moral e que me colocar, né, nesse lugar, né, de uma maneira que é um autorretrato, mas é autorreferente, mas com a possibilidade de abrir esse espectro também, né? E ocupa sempre esse lugar que é dúbio. É o perigo junto com a calmaria, né? Uma figura que está adormecida ali, ao lado dessa serpente, que, ao mesmo tempo, ele está domando ela, ele está agarrando ela, né? Mas também não está sufocando, né? Não é algo que denote uma morte, mas é um risco, né? Tem esse limiar ali. E como eu costumei chamar, são essas figuras adâmicas, né? E aí já tem todo um referencial que concerne às histórias bíblicas, né? Adão, o primeiro homem, né? Adão é uma palavra que em hebraico seria traduzido como o primeiro homem da Terra, né? O homem da Terra. Então, e acho que foi por conta de uma frase que a Clarice Lispector usa para qualificar as personagens femininas delas, né? Foi exatamente por isso, né? Porque eu achei fantástico, né? Que, em geral, são personagens femininas que estão mergulhadas numa situação cotidiana, numa situação e esse cotidiano é sufocante, é repetitivo, é castrador. E, num dado momento, e esse dado momento pode se dar por sei lá, algo totalmente imprevisto, né? Uma barata ou um cego mascando chiclete, isso irrompe toda uma outra vida, né? Para ela, que desloca essa personagem dessa realidade muito morna, tépida, né? Para um tipo de existência que, para ela, é a existência real, né? É o cru da coisa. E ela chama essas personagens de Evas tontas, né? É maravilhoso isso. Caramba, não vou criar essa espécie de Adão no desterro, né? Esse Adão que foi destituído desse lugar e agora se encontra meio perdido, tentando se encontrar, né, de alguma forma. E está tudo ali, né? Tem a cobra, né? Tem a serpente, que é sedução, que é perigo, mas está, ao mesmo tempo, ao lado dele. E acho que a ideia que me veio no decorrer do processo de pintar foi o que é você dormir e acordar com seus desejos, né? O que é você dormir e acordar sendo esse ser desejante, e o que é conviver com isso de modo que esses desejos não te engulam, né? Mas que também você não neutralize eles, porque, né, é também uma morte, né? Você neutralizar o desejo, enfim. E acho que foi aí que eu pensei a série de desenhos, né? Era meio que um dispositivo para dar forma a desejos, né? Então, acho que traz muito essa situação, né, do que é você dormir e acordar com esses desejos, né? Essa ideia de doma, mas é uma doma... Quem está se domando, afinal, aí, né? Bacana. Você pode falar um pouco, então,
dessa sua interferência no cotidiano, a partir das suas figuras de cotidiano. Dá uma passadinha para ver se eu encontro. Acho que é mais para o começo do. Aí, por exemplo. Acho que essa talvez seja um desses exemplos para falar de como é que o cotidiano invade o teu trabalho, né, e que se reflete no trabalho que você apresenta, no seu desejo de mostrar, enfim. Eu acredito que a partir do momento que a composição ela não se dá, né, ela é uma invenção que vai acontecendo, né, à medida que você mergulha no trabalho. É um processo que é de surpresa, né? É um processo que, além de ser um processo de surpresa, é uma vivência que começa a ser estabelecida entre você e aquele trabalho nascente, né? Então, desde a escolha das imagens, a paleta, e não só a escolha das imagens, como essas imagens elas vão se relacionar naquele plano, e, sobretudo, o que né, vai ser dito com aquilo, né? E é engraçado que esse trabalho ele vem muito desse processo, né? Porque muito do que vai ser dito ele é atravessado pelo cotidiano, pelo menos para mim. Para mim é muito caro como essas situações cotidianas criam essa afetação, né? Como elas afetam a minha percepção, o meu corpo e como isso acaba, de certa maneira, sendo refletido no trabalho. Eu adotei uma cachorra, né? Enfim. E, assim, é engraçado, porque a gente sempre teve cachorro lá em casa, mas com essa, a minha relação tem sido muito mais próxima, né? Eu fico ali no ateliê o dia todo, então ela também é uma companhia que está ali. E, sobretudo, aos domingos, eu faço passeios no fim de tarde com ela, né? E moro ali em Vicente Pires, que é uma região que era de chácaras, ainda tem algumas, então tem uma certa calmaria no local ali. E quando comecei a perceber qual seria a paleta, né, tinha uma relação muito grande com as cores do entardecer de determinada época do ano, que eu me encontrei caminhando com a Cherry, né? E aí era muito engraçado, porque, ao mesmo tempo que é uma doma, né, você está domando aquele ser ali para, enfim, ser minimamente sociável, você também não quer que aquele ser perca sua vida animal, sua vida selvagem, pura ali, né? Então, é um diálogo, é uma troca, né? É um entendimento, né, no ritmo dela e também no meu ritmo, no ritmo daquela tarde caindo, entrando nesse lugar que é o lugar da contemplação, né? Você sai de um cotidiano de quatro paredes ali, está solto no espaço, aquele espaço acontecendo no tempo dele, que não é um tempo da pressa, é um tempo que você vai vendo as árvores, como elas começam a ficar na penumbra e, de certa maneira, acalmando. Você se irmana com isso, né? Então, e aí ficou fácil depois, né? Depois, é isso, né? Eu vou fazer esses cães todos nessa espécie de passeio, mas e aí veio o título também, né? Esse Auriga, que é o que eu aprendi passeando com meus cães, né? É claro que eu estou falando dos cães interiores, afinal, né? Promovendo essa espécie de doma, né? Essa espécie de calma que te desloca de um tempo que é muito corrido, né? Que é muito raso, por vezes, muito cheio de luz, e aí você mergulha nessa penumbra, né? Que é a tarde, enfim. Vamos, então, já que você mencionou o título,
Eu tenho a impressão que no teu trabalho, e a gente também já conversou sobre isso, o título é muito importante para você, é uma camada a mais de sentido, enfim, de reverberação, possivelmente para trazer um pouco mais de reverberação para o próprio trabalho. Você podia contar um pouco como é que esses títulos acontecem? Enfim, qual é essa experiência da escrita, se ela é próxima a essa escrita livre do diário? Me parece que a conformação dos títulos é algo muito pensado, enfim, às vezes sim, eu sei, às vezes não, mas conta, por favor. Às vezes, sim. Acho que todas as vezes, sim. É muito pensado, né? Eu gosto muito, sempre gostei de ficar pensando os títulos de obras. Enfim, acho que desde as primeiras obras isso era uma coisa que acompanhava, né? E só foi piorando, né? E tem isso, né? Eles só acontecem a posteriori, né? A obra ficou pronta ali e aí passa por um momento de um certo estranhamento, vendo aquilo pronto, até chegar no título, né? Porque tem esse, né? É uma história, né, que está sendo contada ali, né? É uma história que não só está sendo contada, mas que você está vivendo durante o processo, né? Então, por mais que haja uma ideia motriz ali que, ok, eu acho que vai ser isso, você dá a primeira pincelada, aquilo já cai por terra, né? E aí você o que faz, né? Chora? Não, confia no processo, né? Bom, ok, já que não é isso, me ajuda aqui, né? Vamos junto para ver onde isso vai dar, na verdade, né? E então, muita coisa acaba se transformando, né? Muita coisa vai apontando para caminhos insuspeitos, né? Diferente daquilo que você estava imaginando inicialmente, né? Então, como você vai dar título para isso? Não dá. Se você batizar antes, né? Acho que é a ideia do esboço, né? Você esboçou antes, poxa, já tirou um pouco daquele suspense, daquele drama ali, né? Enfim, e acho que a ideia dos títulos vem muito assim, né? Porque no decorrer do processo de pintar ou de fazer qualquer outro trabalho, você também vai azeitando, né? Vai amadurecendo informações ali, né? Você também não para a pesquisa, né? A pesquisa está constante ali, né? E como tem uma referência muito grande à literatura, por vezes eu estou pintando e em outros momentos eu estou lendo alguma coisa ou ouvindo alguma coisa, e aquilo está constantemente sendo alimentado, né? Constantemente apontando novas diretivas, né? E fora o caráter da palavra, né? Eu gosto dessa situação etimológica da palavra, né? Ver a raiz da palavra, o que significa de fato aquilo, né? Eu acho bem fantástico, assim. E as referências que têm me baseado nos últimos anos também usam muito disso, na verdade, né? Esse lapidar do dizer, né? Esse lapidar da palavra, da pontuação, né? Que vai ser colocado ali, porque não é simplesmente escrever, né? Você está dando várias pistas dentro, está criando várias tramas com aquilo tudo, né? E a pintura para mim é muito isso, né? Não é simplesmente pintar, né? Não, por mais que seja figurativo, nunca é no sentido de uma repetição, enfim, é um processo de invenção. Você está criando algo que não existia antes ali, né? E não é fácil esse negócio, né? Você tem que reunir coisas, né? Organizar nutrientes que vão servir de alimento para aquela árvore que vai crescer, não é? Não sei o que mais dizer sobre isso. Eu estou feliz.
Eu queria... a gente pode passar um pouquinho... Ai, cadê o Eduardo? O Eduardo sumiu. Natan, pode passar mais um pouquinho, que eu vou... A gente vai chegar ali... Você quer comentar algum trabalho? Podemos assim? Volta, finca pé. Aí, mais uma. Aí. Acho que você podia falar um pouco desse trabalho, porque, além da pintura, tem performance, objeto, enfim, uma série de linguagens, né, com as quais você trabalha. E eu acho que seria interessante para a gente ouvir um pouco você sobre esses trabalhos. Aí eu vou te pedir para falar aí de... que não chama Fincapé é o nome da exposição, é Caapora esse trabalho. E depois, para a gente falar lá no começo das instalações de Nascimento. Tá? Aí você puder fazer já um link, sei lá, possível ou impossível, com a ideia de espaço, né, e de outras formas de execução mesmo, né, do trabalho. Então, a instalação, que no início seria Fincapé mesmo, né? Acho que foi o primeiro nome mesmo. E é um outro trabalho que também é resultado desse processo de vivência, né? Você está vivendo ali um cotidiano e, de repente, alguma coisa de potencialmente estético irrompe, né? E foi meio que num passeio de bicicleta, né? Estava andando de bicicleta e vendo a paisagem, né? Sobretudo vendo algumas reservas ali de cerrado, nesse momento de estiagem, né? Onde fica tudo enegrecido, né? Os troncos são queimados ali, enfim, e você jura que aquilo morreu, né? Mas gente que está aqui no Cerrado sabe que da primeira chuva aquilo reverdece, né? De uma maneira despudorada. E veja, é isso, né? É uma paisagem que é trivial, quer dizer, já tinha passado por N vezes naquele local, e, de repente, nessa trivialidade, eu olho aquilo. Né? Aquilo me captura de alguma maneira que tem alguma coisa aí. Né? E a primeira imagem que me vem é essa relação desses pés, né, meio planta, né? E já a imagem do que seria essa instalação, né? Porque, enfim, é engraçado, né? Você não sabe exatamente quanto tempo demora até a ideia vir, né? Mas aí quando vem ela se dá quase pronta, né? Quando eu pensei, nossa, pé. E aí a gente fala, né? Pé de amora, pé de laranja, é pé também, né? Tá dado, né? Ficou fácil assim, né? Na verdade, você se colocar enquanto esse pé também, enquanto essa planta que está passando por esses momentos cíclicos. E vejo uma árvore, né, que é um monumento. A árvore é uma entidade, né, e ela se submete, ela se resigna a esses movimentos cíclicos, porque não nós, né, porque a gente bate tanto a cabeça em tentar não seguir ciclos, né, enfim, querer ser sempre muito produtivo ou enfim, quando na verdade isso obedece a ciclos, né, e floração, frutificação, seca também, quase morte. E acho que foi uma tentativa de colocar isso em pauta, né? Essa ideia de uma reverência, de uma referência e a esses processos cíclicos que a gente está sempre passando, né? De nascer e viver, né? E se renovar a partir disso. Antônio, eu queria que a gente tem aqui vários alunos da graduação também, e eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco da forma de execução desse trabalho. É um molde, daí, enfim, que você contasse um pouco para esclarecer o processo e como é que você chegou nesse movimento desses pés que estão ora abandonados, ora em marcha, enfim. Tá.
vou falar disso, mas aí eu quero falar uma outra coisa Tá. que eu estava esquecendo, que aí tem relação ao título, né? Que eu falei que inicialmente seria Fincapé, mas fiquei com isso. Não convenceu ainda, né? Tinha uma farpa ali que não abarcava tudo que eu queria dizer, que estava sendo dito para mim a partir daquilo, né? E deixei a coisa ir acontecendo, fui fazendo outros trabalhos, até que veio a ideia de caipira. Só que foi engraçado, né? Foi no momento que na Pinacoteca de São Paulo estava com uma exposição chamada Caipira também. O povo não vai pegar bem esse negócio, né? Enfim, bom, vamos lá, vamos buscar mais. E fui buscar a etimologia da palavra caipira, né? E encontrei esse termo que vem do tupi, que é a junção de duas palavras, né? O caapora, né? Em síntese, seria um habitante da terra, né? Aquele que habita aquela terra. E que também, com o tempo, foi dar origem à palavra caipora, né? Que é esse ser encantado que protege a terra, que protege a floresta, né? Aí sim, aí pronto, chegou nesse local, caipora, porque abrange tanto uma perspectiva que é histórica, né? A gente está falando de uma língua tupi, né? Esses primeiros habitantes do Brasil mesmo, uma dimensão que é mítica, poética, né? Encantada, né? Que é o caipora, esse guardião da mata, o caipira, né? Que é esse ente espalhado no Brasil, né? Ele não está num local só, ele está nesse grande sertão e esse habitante da terra, né? Esse elemento, esse ente que se irmana à terra, que se irmana às árvores, né? Que tem essa relação de uma proximidade e reverência, né? A esse local. Bom, é isso. A questão da feitura, ela foi uma obra terceirizada, né? Então são meus membros, né? Tudo pé meu, é tudo minha perna aqui mesmo. E teve esse momento de tirar o molde, né? Foi um molde em silicone e alginato, né? Que é uma resina que ela não é tão agressiva. Na verdade, ela não é agressiva. A gente usou uma que não, que ela é biodegradável. E depois foi para o processo de siderúrgica mesmo, né? Onde foi feito esse molde em gesso. E, a partir desse molde em gesso, teve todo esse processo de fazer essa manufatura, de fazer através do bronze, né? Do bronze derretido ali. Tanto os pés quanto as galhas, né, que eu coletei aqui do Cerrado também, e foram feitas essas reproduções, e depois de feitas foram soldadas, né, as pernas. O movimento delas eu queria que, de certa maneira, evidenciasse um pouco de rigor mortis ali, né? Então, são meio torções ali, porque, ao mesmo tempo que tem esses troncos nascendo, né, eles estão nascendo desse pé cortado abruptamente, né? Um corte muito seco, como se tivesse sido cerrado, né? Como se tivesse sido passado por um processo de poda violenta ali, né? Então, queria que sugerisse um pouco essa ideia de um rigor mortis, né? De uma torção, né? De algo não tão plácido, né? Algo meio intranquilo nesse gesto. E aí a gente pode ir lá para o começo do PowerPoint, aí, do PDF, para a gente falar dessas instalações que abrem a exposição Nascimento. Aí, ó, a cabeça, fala da cabeça. A cabeça ela abre, né?
Então, essa instalação, ela abre, de fato, a exposição e é um altar, é meio que é, ela tem uma configuração de um certo altar ali, né? Não é grande, ela tem uma dimensão mais modesta e vem, sobretudo, de reunir certos elementos que já trabalhei em outras épocas, em outras obras. Por exemplo, tem uma obra minha que é chamada de Pregação, e que, de certa maneira, esses dois troncos são desdobramento disso, né? São dois troncos que eles estão cobertos de prego mesmo, e essa cabeça, espécie de ori também, que é atravessada por esse prumo que aponta para uma garrafa de marafo, né? Uma oferenda para Exu nessa esteira. Então, de certa maneira, ela está reunindo tudo que a exposição está tentando dizer com relação ao caminho e à sorte, né? A partir do momento que esse prumo, que é algo que acerta, aponta para uma garrafa que propõe o jogo, um jogo que não é certo, né, que é totalmente o acaso, né, que é se dá o acaso, se dá a sorte, como se possibilitasse essa condição, né, por mais que a gente se fixe, por mais que tente se colocar num lugar seguro, a encruzilhada sempre vai aparecer, né, sempre vai estar te propondo e requisitando coragem, né, para seguir ou dar para trás. Enfim, e aí essas duas colunas, ou dois pelourinhos, né, tem essa dicotomia. Claro, aqui a imagem não dá para ver, evidentemente, mas essa primeira ela é martelada. Os pregos perfuram a superfície, né, os pregos são martelados, né, à maneira convencional, e a outra ela é oriçada, os pregos eles apontam, né? Então vira uma coluna que é um ouriço, e aí os dois no mesmo patamar, né, no mesmo nível, de certa maneira. E o que eu estava pensando era isso, né? Por mais que você evite, uma hora na vida você vai ser ferido e uma hora você vai ferir. Há revelia do que você queira ou não, né? Então, uma hora você é cravejado e uma hora você é ouriço também, ferindo, né? Isso está na dinâmica que é a vida, né? Enfim, acho que talvez a ideia de colocar no mesmo patamar fosse uma ideia de uma aceitação, né, disso, que é um fato que vai se dar constantemente, né? E aí, depois dessa, tem essa com as peneiras. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Eu queria só fazer uma observação que a garrafa ali no lugar onde estariam, né, os elementos divinatórios, os búzios ou as pedras, assim, para mim é bastante curioso que seja logo que seja, né, que seja o próprio Exu, a própria divindade, que é a primeira que responde no jogo, né? Então acho que tem essa, para mim também eu faço essa relação aí. Pode botar a próxima, por favor, aí. E tem essa outra instalação que é interessante começar pelo nome, talvez, né? Porque não só essa, como a anterior, ambas têm por nome Situação Terreiro, né? E aí 2 pontos, outra coisa. E foi um nome que veio por último também, nos 45 do segundo tempo, que assim, precisava do nome, enfim, para ter publicação. E me veio essa ideia da situação terreiro, né?
meio, você situa, né? Você está nesse lugar que não é um lugar qualquer, né? Terreiro, que obviamente a gente vai fazer uma menção à própria concepção sagrada de terreiro, né? No candomblé, mas terreiro também, em outra acepção, é um lugar de trabalho, é um lugar que você demarca para realizar algo, né? Não só no caráter religioso, não só no caráter relacionado ao sagrado, mas de trabalho mesmo, né? De trabalho manual, sabe? De manufatura. Quer dizer, a gente tem 2 colunas ali que foram mais de 5.000 pregos ali, né? E não foi martelado por máquina, né? É mão ali, né? Enfim, tem esse trabalho manual para o símbolo acontecer. Aqui, igualmente, né? A gente tem búzios, essas espécies de colunas de búzios que são amarradas ali com fiozinhos de nylon, né? E organizados dessa maneira super harmônica para criar essa dispersão, né? É um lugar de trabalho, né? A terra, essa terra que está acontecendo ali, ela, quando eu falo acontecendo, é porque ela começou a rachar no decorrer da mostra, o que ficou maravilhoso, né? Foi um dado de acaso que potencializou o trabalho e estabeleceu essa dimensão da sorte mesmo, que já estava presente desde o início da ideia da instalação. Uma clara referência ao jogo de búzios, a própria ideia de oferenda, através desses ovos vermelhos, essa ideia de fertilidade também. E esse jogo, condicionando essa espécie de ascese, que é o que fecha o título da obra, né? Situação terreiro, ascese. Tem um atravessamento muito grande da filosofia alquímica nesse sentido, que não só pelas cores, sobretudo vermelho, mas principalmente pela proposição de transformação, né? A gente fala da alquimia, está muito galgada nessa transformação da matéria, né? Transformar o chumbo em ouro, mas que, a fundo, é isso, né? Transformar uma mentalidade de chumbo numa mentalidade aurífica, né? Numa mentalidade de ouro, né? E isso representado através da transmutação da matéria, mas que, na verdade, é uma condição de filosofia de vida mesmo, né? A gente está aqui para tentar depurar isso, né? De uma certa maneira, tentar sair de um estado para um outro, né? E a gente se condiciona a pensar numa ideia de melhora, né? Tentar melhorar, né? Tentar subir. Então, a ideia da ascese talvez seja isso, né? Apesar de toda a sorte e todas as sortes, isso tender para uma certa elevação, né, de um estado, né, do que a gente era para o que a gente pode ser. Até aqui, plateia, tem questões? Podem, disse que podiam interromper a gente, mas vocês estão aí quietinhos, eu estou perguntando. Se estão quietinhos, eu estou perguntando. Como que a gente faz? Espera aí, preciso gravar. Vem aqui, por favor. Quem quiser perguntar, chega aqui no meu microfone. Meu nome é Nilson Figueiredo Filho. Não é exatamente uma pergunta, e eu quero ver se eu me seguro um pouco aqui para não tomar muito tempo. Mas, em primeiro lugar, não sei, talvez um certo exagero, mas uma sensação quase que de êxtase de estar te ouvindo, depois de ter visto aquela exposição que foi uma coisa assim fantástica na Pina, todo aquele galpão da Pina, né? E aí aparece muita coisa, vai puxando, né? Eu achei
assim, cala muito para mim essa coisa de tu falar do acaso, né? Eu detesto a ideia do destino. Eu gosto do acaso, né? Que tu pode dizer que é sorte, tudo bem, né? E agora, nessa última coisa que tu falaste, me veio essa coisa do ascender, da SESI, me veio assim, uma coisa muito singela de eu estar visitando um museu modesto numa igreja em... Putz, como é que é o nome? La Rioja, como eles dizem, La Rioja, na Argentina. Tá? Que é interessante que tem uma igreja, uma catedral, que já ruiu várias vezes por causa dos terremotos, e tem outra igreja que foi construída pelos índios, que nunca ruiu, e é mais antiga. Mas eu estou no museu paroquial, estou vendo imagens, e daqui a um pouco tem uma voz atrás de mim que começa a narrar o que eu estou vendo. E depois eu fui descobrir essas coisas, né? Aquele sujeito se chama Manuel Barrios. Como não lembrar do nosso, né? Manuel de Barros. E depois a gente ficou conversando e, finalmente, a ideia é o seguinte: eu nem sei exatamente qual é o povo que deu isso, mas na mitologia andina tem o condor, que representa a parte de cima, tem o puma, que é a parte mais da superfície, e tem a cobra, que para eles está na parte de baixo. E o mais interessante para mim é que não tem uma hierarquia nisso. Entende? Não tem ascese. Era isso. Obrigada. Não sei por quê. Está gravando. Está gravando. Não sei, pessoal da UNB TV aí, veja. Daniel. Para onde? Aqui? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o tarô e, especificamente, ele tem essa forma quadrada, né, que é pouco usual para normalmente o tarô é carta, né? Mas pensei um pouco também dessa relação com o centro e uma certa geometria triangular que tem assim acho que na da sacerdotisa, né, tem ela está meio que sentada numa forma que é meio triangular ali na composição, e acho que ela repete em alguns momentos, né, essa forma. É isso. Obrigada, gente. Tem demais isso, né? Tem demais dessa organização visual. Uma coisa, um dado inicial aí que você falou com relação ao formato, não sei se foi falha minha, é porque, na verdade, eu tinha em mente de fazer uma série, né? Quando eu pensei em fazer, vou fazer essas recriações do tarô ali, e definir um formato, né? Eu queria que fosse um formato, né, não totalmente quadrado, tal. E aí, depois que eu fiz, acho que as 3 primeiras ali, nossa, por que eu não fiz isso no formato de uma carta, de fato, né? E depois já pensei que poderia ser um formato equivalente, só que maior também, né? Mas eu já tinha começado a série, agora... E os quadros já estavam lá prontos, eu já estava com pouco tempo. Vamos fazer a partir dessa, mas sim, foi uma coisa que me veio, né? Depois a coisa foi se solucionando. No fim, até achei legal eles não terem esse formato de cartas, embora eu queira fazer agora uma edição de cartas, vamos ver. E com relação à organização,
acho que tem um pouco a ver com aquela ideia inicial que eu havia falado do tarot de Marselha, né? Por ser um dos primeiros ali. Visualmente ele é muito sintético, né? O desenho é mais simplório, né? É um desenho que ele não é tão ornamentado quanto o tarot de Sforza, né? Que é renascentista, e aí já tem um caráter muito mais depurado no traço. E acho que, por isso, ele apresenta essa configuração que é muito mais perceptível, né? Se a gente pega um equivalente comparativo, né? Se a gente recorre à tradição da arquitetura gótica, né? O gótico primitivo, que é mais simplificado ali, o gótico radiante, até chegar ao gótico decadente, que é aquela polissemia de um monte de coisas, né? Talvez esse de Marselha ocupe esse lugar mais primitivo, onde essa configuração esteja mais clara. O centro, né? Então, a imperatriz, como a sacerdotisa, elas são muito centrais, assim, até para potencializar a simbologia que elas estão propondo ali, né? E diferente do louco, que é mais caótico mesmo, né? Já tem esses atravessamentos outros, né, que desestabilizam a imagem, não são simétricos, né, mas eu acho que é por isso, né, bonitinho, centradinho assim também, né, virginiano falando, né, é bom assim, deixa a coisa bem certinho, assim, né. Enfim. Muito bem. Acho que a gente pode andar um pouquinho aí para a gente chegar. Antônio, acho que a gente pode passar e também você dizer o que você quer comentar ainda aí desses trabalhos. Ou se tiver mais perguntas, por favor. Vem aqui no microfone, por favor, que está gravando, e daí fica difícil. Oi, Antônio, eu tenho uma pena em eventos como esse que tem uma parcela importantíssima do teu trabalho, que é a da performance. E eu acho magnífica a performance que você faz. Eu queria saber se você tem muita... É muito diferente o processo de elaboração e execução da performance e o processo que leva a essas pinturas. Eu pego uma carona para você falar de Encantado. Olha, é um processo diferente, sim, porque é um tempo diferente, de fato. Uma exigência física diferente também, né? Mas acho que tem um ponto de encontro aí entre elas que acho que está sempre relacionado com uma ideia de exaustão. Ali. A performance é isso, né? E essa exaustão é condicionada por um processo que é muito simples, que é muito econômico, né? A repetição de um gesto, por exemplo, né? E até essa repetição, de certa maneira, condicionar a outra coisa. A ideia do mantra é isso, né? Você vai repetindo aquela fórmula, né? Até aquilo te levar para um outro patamar, né? Na verdade. Eu acho que no processo da pintura a tentativa de sintetizar o gesto, né, a pincelada que você dá, né, a diluição que você está usando, a tinta, né, a superfície que está ali, a imagem que está se configurando e a demora que isso leva envolve também esse processo de depuração, que eu acho que é o ponto que amarra esse trabalho performático com o trabalho da pintura, né? Essa repetição e esse cansaço, né?
é um processo que é cansativo, um outro tipo de cansaço, né? O da performance é muito ali na hora, o da pintura são dias a fio, né? Até aquilo ir chegando numa unidade, ir chegando num sentido, né? Mas o cansaço, acho que é o ponto de interseção entre eles ali. Acho que é o momento, então, de falar da performance, né? Então, essa performance que foi? Eu estava me comunicando aqui com... Como é teu nome? Sérgio, que fez a pergunta, que foi uma pergunta ótima para dar a chance a gente de falar agora de Encantado, da performance. Lá no final também tem uma outra performance, daí a gente vai lá e fala um pouco. Você quer falar de modo geral, enfim. Ou só 10. Fica à vontade. Acho que... Bom, é a primeira performance que eu faço desde 2017. E é a primeira que eu faço nesse formato, né? Um formato de filme mesmo, né? Porque acho que desde 2017 volta e meia vinham essas falas, vinham perguntas, não, você não vai fazer mais performance, né? E em virtude de tanto que aconteceu relacionado a essa mídia, né, esse trabalho, eu me coloquei numa condição de pensar a maneira como essa linguagem fazia sentido para mim. Eu acho que por isso a demora, né? Porque eu pensava, vinham proposições de um trabalho performático, mas esbarrava na forma. Como eu ia fazer isso, né? Por quê? Porque, num determinado momento, começou a fazer sentido para mim não fazer performance num ambiente de galeria. Não queria fazer, sobretudo, fazer para várias pessoas. Porque, para mim, sempre partiu de uma inquietação muito íntima e que, por ser íntima, cumpria uma espécie de rito interior. Um rito meu, uma ritualística muito pessoal ali. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, né, dessa subjetividade e de como eu interpretava isso para mim, passou a fazer sentido fazer um trabalho performativo sozinho. Eu, comigo mesmo, enfim, num outro lugar que não seria isso. E aí, obviamente, caía nesse problema. Mas, e aí? Como as pessoas vão ver isso, afinal? Né? Como isso, de certa maneira, vai ser materializado para se dar enquanto visualidade, né, para outrem. E aí veio a ideia do filme. Né? Veio a ideia já havia essa vontade de fazer um trabalho performático num ambiente natural, que fizesse uma relação com o que eu chamo de figuras do caminho, né? Então, pensando esse caminho enquanto esse trajeto de uma transformação, ou seja, ao mesmo tempo que você caminha para fora, né, caminha no espaço geográfico, você está caminhando para dentro, né, você está interiorizando, né, é o seu grande sertão, né, esse lugar interior que não é novidade, né, e não é à toa que essa figura representa quase um monge, né? E se a gente pega toda essa tradição medieval dos monges, dos caminhantes, né, que se isolam no deserto, ou do Rio Baldo, que cumpre o seu Cristo Jesus no sertão ali, né? É sempre uma ideia do caminho, enquanto a possibilidade de você interiorizar, pensar a própria vida, né? Sair de um estado e chegar a outro. Então, a performance ela traz isso, né? Traz a ideia desse caminhante, desse romeiro, desse eremita totalmente coberto, né? E à medida que ele empreende esse caminho, ele vai se liberando desses pesos, né? Que estão figurados na roupa, na túnica, né? Então,
começa a desembaraçar, né? Não no sentido de esquecer, deixar para trás, mas usar esses pesos para demarcar esse caminho, criando essa espécie de labirinto, e que depois, na performance, ganhou esse sentido de encantamento, né? Você encanta um lugar, né? Você estabelece, você situa. Está aí novamente a situação, né? Situação, terreiro, né? Então isso era o script. Eu sabia que seria cumprir um caminho num ambiente natural. E aí como dar forma a isso, né? Escolher o local, visitar o local e ver que o local te engole e você, nossa, estou lascado. Por que eu pensei isso? Porque é um ambiente natural, é imenso isso, na verdade. Você é uma formiguinha ali para, enfim, dar conta daquilo, né? Então, entra nesse processo é aí onde você começa a entrar no trabalho mesmo, né? Porque tudo funciona muito bem ali na ideia, mas quando você entra nesse ambiente que é um natural, né, que é imenso, que é imprevisto, que está impondo o seu tempo, né, você só pede licença, não, deixa eu tentar fazer aqui, né, para ver se vai dar, né, e acabou dando certo, mas chega nesse lugar onde tem esse roteiro. É engraçado estar falando de filme, né? Tem esse roteiro, mas esse roteiro sempre com essas brechazinhas do inusitado, né? Então, na performance acaba acontecendo isso, né? Que é o momento que eu começo a bater freneticamente no chão. Aquilo não estava previsto, né? Chegou um dado momento que, enfim, foi. É aquilo, e eu não sei dizer exatamente por que ainda ocupa um lugar de mistério, e que bom. É engraçado que é o que mais tem a ver com essa questão do esforço que você falou. Tem a ver. Como ela tem, por esse fim, esse despojamento, e esse despojamento atravessa essa ideia de pesos, né, de pesos que essa figura carrega. E aí, quando eu lejo que essa túnica seria feita de algodão cru, para já traçar uma referência à própria ideia das plantations de algodão na Carolina do Sul, né? Então, tem esses atravessamentos ali que estão nas entrelinhas, mas que enfim, que compõe esse cenário, né? As informações estão ali dadas, mas que o essencial dela está figurado nessa situação do caminho e desse despojamento à medida que você caminha, né? E você se despoja até ficar totalmente nu. E, muito além de nu, você ficar totalmente secreto, totalmente secundário, uma vez que você estabelece o símbolo, né? No fim, tem, de fato, a demarcação desse símbolo ali, que encanta o local, e o personagem, a figura, já não é mais importante, né? Ela se esvai, né? De certa maneira, se mistura à natureza, se encanta, né? Gente, nós estamos nos aproximando do final, então eu quero passar para os 3 últimos. Aí é um making off, né? A gente pode ir passando devagarzinho, porque aí, se Antônio, você quiser comentar algum trabalho, você comenta, porque eu queria ir lá para o final para falar dos teus trabalhos mais iniciais. Esse nem tanto. Esses são os da exposição da Pinacoteca, né, que vocês viram, uma maravilhosa, que eu fiquei umas 3 horas lá, te contei. Esse retrato, você pode falar um pouco o que você fez comissionado para a exposição da Maria Carolina de Jesus, né, curadoria do Hélio Menezes.
E talvez a sim. presença do retrato no teu trabalho, brevemente. Tem o que falar dela. Eu tenho uma curiosidade que é... Esse retrato é incrível, né? Assim, como é que você chegou? Foi a partir de uma imagem? Porque eu não me lembro de uma imagem similar, né? Enfim, eu queria que você contasse um pouco de processo mesmo. É uma curiosidade mesmo. Tem uma referência às imagens, mas, sobretudo, à invenção da imagem, né? Claro, imagens de arquivo da Carolina, sobretudo de alguns retratos, mas muito de invenção também, né? Essa pose que ela se encontra é uma invenção, né? E aí, é claro, essa invenção muito alicerçada nos retratos renascentistas, né, pré-renascentistas também, né, a disposição, as soluções visuais também, né, quando chega nesse lugar dessas referências, e como, de repente, num dado momento, essas referências já dadas abriram brecha para enfatizar a narrativa que eu queria contar com isso, né? Então, Carolina, enfim, a gente sabe, sempre muito marcada por um trabalho doméstico, né, por um trabalho de sobrevivência mesmo ali, né, e um trabalho relacionado à mão, né, e quando eu chego nesse lugar de colocar essa toalha, né, atrás dela, que é uma solução renascentista, né, para dar uma ênfase à imagem, né, enfim, essa toalha vira uma toalha uma toalha pendurada num arame, né, num arame farpado, e ela desfazendo, né, a trama dessa toalha para criar um colar de pérolas, né? E aí, é claro, tem esse lugar de vaidade da Carolina, que ela sempre foi, que se recusava, e não se recusava, né? Mas não gostava que pedisse para ela pousar para retratos com lenço na cabeça, né? E essa construção de uma imagem, né? Porque você é uma escritora que veio da favela, então convém você ser representada dessa maneira, né? Então, e ela não gostava disso, né? Isso vem de relatos, e então acho que quando vem essa situação de colocar as pérolas, tem também uma uma referência a pérola, não aos porcos, mas aos poucos, né? E isso disposto de uma maneira muito intencional na folha de papel, né? Que é onde ela escreve, né? Que é onde ela escreve essa história que ela desfaz dessa trama de um trabalho que é muito ocasionado pela carestia, pela necessidade, e ela tentando dar um outro viés a isso, talvez, né? Enfim, tentando traçar outra história, né? Obrigada. Essa era realmente uma curiosidade. A gente não tinha falado desse trabalho nunca, então queria muito saber. Vamos lá para o finalzinho. A pregação, né? Que você citou, esse trabalho. Eu queria que você falasse, eu acho que esses são de incorporação, né? Que é uma exposição. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, especialmente, se você puder, que eu acho que eles são mais iniciais aí na tua carreira, e um pouco conectar como é que você saiu desses trabalhos para o que você faz hoje, enfim. Eu não saí deles, não, Você viu? não saiu deles, né? Não, sai muita força de expressão. Não saiu mesmo, e eles também não saem da gente, né? Não é, e nem é para sair, né? Não, eu
Eu acho que assim, como é que você conecta esse... Vou refazer minha questão. Como é que você conecta este momento inicial ao que você faz hoje, enfim, né? Quando eu digo que não saiu, é porque eu acho que... Eu entendo, e eu sinto dessa maneira que esse momento aqui, ele lançou sementes num campo muito fértil, né? São obras, e as obras desse período elas nascem de um momento de um grande incômodo. Quando eu falei da performance, que o trabalho performativo para mim sempre cumpriu um lugar de intimidade, essa intimidade ela está carregada de elementos que me são caros, mas que também me incomodavam, né? E por me incomodarem, questões, questionamentos, necessidades, acho que a minha maneira de fazer foi pela obra, né? E foi no momento que irrompeu de uma maneira tal que, para mim, era impossível não fazer, né? Uma vez que tinha demorado tanto para chegar às margens da consciência, quando chegou, eu só abri as comportas e veio tudo, né? Não é à toa que essa época são trabalhos de várias mídias, né? É objeto, é instalação, é performance, é desenho, é pintura. Eu lembro que a primeira exposição individual que eu fiz foi no Rio, e aquela loucura toda, aquela correria toda, né? Você, um artista se virando nos 30 para fazer acontecer. Então, eu coloquei todas as obras em 2 caixas de madeira e elas foram, né? Nem sei como chegaram inteiras ali intactas, chegaram porque era uma profusão de obras, né? De linguagens variadas. E lá eu faço a performance, é a primeira vez que eu faço a performance Atos da Transfiguração, foi lá. Não, foi aqui, no Elefante. E depois levei ela para o Rio. 2 vezes, inclusive. Diz a Sinara, Desculpa, que foi Sinara. diretora do Elefante, que ele fez a performance Atos de Transfiguração. Não, eu confundi. Isso. Isso. Então, na incorporações. Isso, no Conduru. E lá eu fiz pela primeira vez a instalação que seria da performance Malungo, que está aqui. Aí sim, corrigi agora. Volte para trás. E isso. E então, onde eu estava, não lembro. Você estava falando que... Era uma profusão de trabalhos. Enfim, esse período... Que foi a primeira vez que você fez a Atos de Transfiguração, mas não foi, que, na verdade, foi essa, no Rio, na UERJ. Mas... Oi? Isso. Mas tudo isso para dizer que foi um momento onde essas imagens, essas memórias, essas referências encontraram um norte, né? E esse norte, eu acho que é o que eu estou seguindo até hoje, né? Por isso que eu digo que isso não saiu ali. Se reconfigura de outras maneiras, né? Mas esses elementos, esse imaginário está sempre muito referenciado por esses elementos, né? Talvez não de uma maneira tão crua, talvez de uma maneira mais diluída, né? Porque é isso, né? Também você vai azeitando o trabalho, né? Quantos cubismos existiram, né? A gente, né? Mas acho que está tudo ali. Eu acho. Eu tenho certeza. Passa para as 2 últimas imagens. É um desenho. Você não sabe desse desenho. Não, porque eles entram nesse lugar de
nesse lugar intuitivo mesmo, né? Então, é claro, a gente tem essa ideia dos bestiários muito presentes ali, né? Desse traço que é muito mais impulsivo, né? Talvez, né? Muito mais gestual, uma coisa meio caligráfica. É de um momento que eu estava pesquisando caligrafias orientais ali, né? Tá. Não que eu, né, buscasse ler aquilo, eu ficava muito mais interessado na forma de fazer aquilo, né, do que propriamente dizer algo, né? E é de que épocas? É antes de tudo, 2013, né? talvez, 2012. E aí a gente parte aí para o último, que é o Antônio lá, não sei aonde, mas você vai contar para a gente. O Antônio seria lá na sala de recursos, quando era aluno de sala de recursos ainda. Eu falo sala de recursos aqui, vocês sabem que é sala de recursos. E, bem, enfim, sou cria de sala de recursos, na verdade, né? Começo a frequentar a sala de recursos quando eu era aluno do 2º ano do ensino médio. E, até então, totalmente alheio, perdido mesmo, né? E entro nesse ambiente que me é possibilitado ter contato com outras pessoas que estão fazendo ali, que estão produzindo, que estão sendo provocadas, e um mês depois eu estava participando de uma exposição no Espaço Cultural Renato Russo, né? Com uma pintura, eu que nunca tinha pintado, né? De repente estava com pinturas ali, e é muito engraçado ver a cara de certas pessoas aqui, o Daniel, a Débora, que também foram crias da sala. E foi um divisor de águas mesmo, assim, porque eu faço hoje, porque eu vi que aquilo que eu fazia de uma maneira tão rotineira, tão ordinária, de repente estava emocionando as pessoas, e as pessoas querendo comprar aquilo. Nossa, tem alguma coisa aí que faz sentido, né? Eu acho que não sou tão perdido assim, né? Afinal, eu acho que tem algo que pode... E dito e feito, né? Acho que foi e ainda é uma referência muito importante. Ainda é porque tenho amizade com pessoas que eu conheci nesse momento, nesse período até hoje, né? Daniel, Débora, o Batalha, que foi o tutor, né? Um grande amigo hoje, e da importância de ter esse tipo de espaço, né? Que às vezes a gente acha que é tão pouco, porque passa sempre por tanta dificuldade, por tanto percalço e burocracia, mas que é importante que haja essa possibilidade, né? E que essa possibilidade seja oferecida. Antônio, muito obrigada. Quando nós conversamos sobre como é que a gente ia intitular essa conversa, essa apresentação do Antônio, eu fiz uma observação a respeito assim, da enorme projeção que o trabalho do Antônio ganhou, né, sobretudo nas últimas semanas, eu diria, né? E ele me respondeu assim: não, mas a minha rotina de ateliê continua, o meu trabalho continua, porque, afinal de contas, caminhar é o que se pede, caminhar é o que se quer, né? Então, isso acabou sendo o título. Eu falei: pode ser o título? Aí ele falou: pode, né? Então, caminhar é o que se quer, caminhar é o que se pede. É muito bonito a gente ver esse seu caminhar, né, até aqui, que a gente espera poder, no futuro, contar com você de novo, caminhando aqui para os nossos lados, né, vindo sempre aqui para a universidade, para estar junto aqui com os nossos
estudantes. Eu estou bastante emocionada, porque eu fico sempre muito emocionada quando eu estou perto do seu trabalho. Acho que a fala do nosso colega aqui também foi nessa direção, né? O quanto é emocionante te ver falar, o quanto é emocionante ver o teu trabalho, sobretudo acompanhar a generosidade com que você se apresenta e, enfim, traz grandes ensinamentos para a gente. Acho que foi uma tarde muito gloriosa aqui para a gente encerrar o nosso evento. Eu vou me despedir do Antônio com um agradecimento. Acho que podemos fazer uma enorme salva de palmas e vou pedir para a Karina vir encerrar aqui para a gente. Obrigada. Gente, muito obrigada. Encerrado está, não, temos um coquetel antes da comida. Oba, muito obrigada por essa fala, Denise também pela mediação. Muito obrigada pela presença de todos que fizeram possível esse fórum intenso de 3 dias. E agradecer novamente aos estudantes, ao NBTV, ao técnico Eduardo, a cada um de vocês que tornou isso possível, né? E fechamos, eu acho, de maneira muito da forma como a gente desejou, como a gente sonhou. E te agradecemos muito, viu, Oba, por estar aqui. A universidade está sempre aberta, né? A todos e a todos. Muito obrigado. Desejo um bom retorno para nossos convidados. Professora Therese, que foi como a Denise falou no primeiro dia, uma leoa. E que todo mundo chegue bem em casa, nas suas regiões, que os voos permaneçam ativos, que a gente sabe que há vendavais fora daqui.